Estou aqui no programa Inspirações, convido-lhe a assistir esta semana. Não perca! Inspire-se! Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Análise Global. Hoje nós vamos abordar 3 assuntos. Vamos para a Somália, que tem um novo presidente, depois iremos para o Mali, onde o país decidiu retirar-se do G5 Sahel, e depois finalmente iremos olhar para os protestos anti-França no Chad. Estes são os 3 assuntos que irão corporizar o nosso espaço de hoje. Como habitualmente, eu procuro saber junto dos nossos convidados quais são os factos da semana que elegeram. Carlton, iniciamos por si hoje. Muito boa tarde. Quais são os factos que elegeu? Muito obrigado. Os meus fortes abraços para todos que nos assistem a partir de casa, aqui em Moçambique, fora de Moçambique. Um forte abraço para vocês os dois aqui no estúdio. Eu devo, em primeiro lugar, destacar um facto que é nacional, mas é internacional, que é a vitória das nossas 2 meninas do boxe, que infelizmente foram muito mal retratadas, essas vitórias, na nossa imprensa nacional. Acho que não devia ser assim. E temos que ser mais proativos na forma de abordar, e foi uma vitória mesmo, não é? Nunca antes tivemos uma situação dessas, porque diabolizar ou tratar mal essas coisas. E dou os meus parabéns a este grupo, é um feito mesmo para tornar e fazer ecoar a bandeira de Moçambique no mundo afora. Em relação ao facto da semana na política internacional, eu estou a destacar a questão da militarização do mundo, não é? A subida de tom na agenda do mundo nos assuntos de segurança. Quase me faz pensar que podemos chegar aos níveis da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, em que os assuntos militares dominaram de que maneira as relações internacionais. O pretexto para eu pegar isto tem muito a ver agora com a visita que nós vimos do Sr. Joe Biden à Ásia. A visita do Sr. Joe Biden como presidente dos Estados Unidos à Ásia tem uma agenda marcadamente dominada por assuntos militares. Os assuntos militares, de defesa, assuntos de segurança, não é? A pensar na proteção dos seus aliados, mas também a pensar na contra-oposição que é feita à China, que está em crescendo na zona da Ásia. Esse é um aspecto. Mas não podemos negar também que neste momento, não é, nós temos uma vitória militar, né, russa no combate em Mariupol. E nessa vitória militar russa de Mariupol, no combate em Mariupol, os russos já vieram dizer que se a NATO aceitar a entrada da Suécia e da Finlândia, não é, como seus membros, parece que não há problema, politicamente. Mas militarmente, se a NATO fizer o desdobramento de equipamento e condições militares para esses 2 países, a Rússia se reserva no direito de criar mais 12 bases militares em pontos estratégicos, que significam necessariamente uma ameaça direta à Europa. Então, esta Europa que está à procura de segurança, ao mesmo tempo, na minha teoria de unintended consequences, cria também a insegurança para si própria, não é? Da mesma forma que a Rússia criou as consequências indesejadas para si própria, não é? Agora temos uma situação em que ambos se encontram num barril de pólvora que está em crescendo. A única questão que vai pesar a favor ou a contra de um ou dos outros é que hoje está-se a pensar na segurança militar, mas essa segurança militar está associada também a outras seguranças, sobretudo a segurança energética, e também a forma como cada um vai ganhar novos aliados, sobretudo os que estão mais próximos da Rússia. Estou a falar da Geórgia, estou a falar dos países como a própria Bielorrússia, que está com a Rússia hoje, mas que o tempo vai dizer o que vai acontecer
com ele. Estou a falar também de outros países como o Turcomenistão, o Tajiquistão, não, que estão mais ou menos, mas o futuro agora está a ser na disputa em todos aqueles que estão a circundar a Rússia. Carlton, permita-me fazer uma questão. Nas leituras que são feitas, e é fácil, né, acompanhar isso historicamente, esta tendência de militarização, confrontação, né, esta elevada tensão aparece sempre quando os democratas estão no poder nos Estados Unidos da América. Por quê? Essa é uma boa pergunta e, de facto, há essa coincidência na história, não é? Há essa coincidência na história, mas esse é um sinal claro de que, pelo menos, os americanos têm consciência de defesa dos seus interesses nacionais, não é? Os democratas continuam coisas que os republicanos começam, não é? Porque há também a ideia de que os grandes falcões do complexo militar industrial americano estão ligados ao Partido Republicano. Essa é uma ideia que é construída. E se nós nos lembrarmos da antiga administração do Sr. George W. Bush, o vice-presidente dele, Dick Cheney, tinha interesses grandes, né, nisso. No Iraque, sobretudo. No Iraque, exato. Tem histórias interessantes da forma como eles ganharam dinheiro com esse todo o aparato de segurança e por aí adiante. Esse é um aspecto que vale a pena considerar. Mas há autores que dizem que os republicanos começam, os democratas vão à frente, na continuação da questão da guerra. Mas quando olhamos para toda a história, não podemos dizer que é só os democratas que estão na guerra ou só os americanos que estão na guerra. Durante muito tempo houve essa ideia de que quem faz guerra são os republicanos, né? Muito obrigado. Paulo Watch, boa tarde. Quais são os factos da semana que elegeu? Boa tarde a si, Cláudio, boa tarde, Carlton, e boa tarde aos telespectadores que nos assistem a partir de casa e da diáspora. Antes de ir ao meu tema, queria primeiro dar os meus parabéns a um jovem que também foi nosso estudante na Universidade João Queixo-Sano, que ele trabalha na CIPOL. Publicou esta semana, no dia 18, um livro chamado Política Externa de Moçambique para a África do Sul, no âmbito de segurança. O que eu achei interessante é que temos sido poucos que escrevemos sobre a política externa de Moçambique. E ter um novo jovem, não é tão jovem, é um oficial da polícia, mas o novo no sentido da escrita é bem-vindo e é para dizer coragem e que de fato consiga divulgar cada vez mais essa dimensão da política externa de Moçambique. Pulando para a parte seguinte, eu escolhi também um assunto militar, que é, não chamaria vitória, chamaria a captura do batalhão de Azov. Nós, se recordarmos, do ponto de vista de argumentos apresentados pela Rússia no início, no dia 24 de fevereiro, quando supostamente invade a Ucrânia, ele dizia que queria desnazificar a Ucrânia e desmilitarizar. E esses dois conceitos estavam ligados ao batalhão de Azov. E explico porquê. O batalhão de Azov era tido como um batalhão internacional que tinha muitos homens que não são necessariamente ucranianos. E não sendo ucranianos, ela visava confrontar a Rússia a partir de Luhansk e aquelas regiões em que estavam em conflito. E de fato estava a ter algum sucesso, porque aqueles territórios tinham proclamado independência em relação à Ucrânia e conseguia dar moça, íamos dizer essa palavra que não é oficialmente mais adequada para este caso, conseguiam fazer alguma pressão ao apoio russo que fazia nas regiões em causa, Lugansk e Donbass, mas não necessariamente em Donbass, era um pouco antes já, como chama, é Lugansk, são duas regiões que fazem parte da região de Donbass em total. E isso é isso que fez com que a Rússia intervisse, porque dizia que queria desnazificar e desmilitarizar. Do ponto de vista material, hoje nós vimos no domingo e segunda-feira que foram capturados perto de 600 ou mais de 600 homens que se renderam depois de um cerco que durou mais ou menos 18 dias e a logística estava fechada e, portanto, foram capturados esses homens que não se sabe, do ponto de vista de destino deles. O parlamento russo já se pronunciou que eles deviam ser fuzilados, mas também há posições que dizem que
devem ser julgados com base na lei, no direito internacional, e há outros que dizem que eles vão responder pelos seus crimes. E a maior parte deles são europeus, não ucranianos, europeus e até inclusive americanos, o que significa que vai engendrar uma grande diplomacia para haver troca de prisioneiros. Esse é um grande trunfo que a Rússia conseguiu, e para além de desmilitarizar e desnazificar, o batalhão de Azov era comandado por um homem que era temido do ponto de vista militar dentro da Ucrânia. Ele também diz que foi recomendado para que deixasse de resistir, recebeu chamadas para deixar de resistir. Então, todas essas narrativas mostram uma determinada percepção que nós temos, é que a Rússia consegue esse objetivo, ao mesmo tempo consegue um grande trunfo de negociação, não sei se com todo o Ocidente, mas também pode irritar o Ocidente. Há notícias que circulam que o Ocidente, por exemplo, sancionou todos os que estão ao redor de Putin, mas não sancionou a esposa de Putin, porque acharam que sancionando a esposa de Putin podia ficar irritado, se tornar irracional e poder começar a usar armas estratégicas como armas nucleares. Eu também não sei se a quantidade de homens internacionais, entre aspas, europeus que foram capturados vão deixar o Ocidente passivo em relação aos homens que foram capturados. Ou vamos ver uma situação em que a Ucrânia vai ser deixada à sua sorte para que eles consigam recuperar os seus homens, porque para o Ocidente perder 2 ou 3 homens é uma grande ferida no seu orgulho. Então pode significar uma grande viragem no sentido da Ucrânia ser largada e até mesmo uma mudança do regime. Uma mudança do regime de alguma forma negociada entre as duas capitais, ou 3 se quisermos dizer, Paris, Berlim e Washington em uma parte, outra parte Kremlin. E eu penso que estão aqui criadas condições para que haja negociações mais diretas do que aquelas de orgulho, de sanções e outras. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a entrada da Finlândia. Também pode ser um grande, os ingleses dizem hindrance, um grande impedimento essa captura desse batalhão de Azov para a entrada efetiva da Finlândia, porque as negociações vão passar também por esse corredor. Metam a Finlândia, nós liquidamos os vossos. Então, há aqui um grande trunfo da parte da Rússia, e eu acho que é uma grande viragem na guerra, por não ser um exército tipicamente ucraniano que foi capturado. Então, eu acho que a guerra vai ter alguns atenuantes nos próximos dias. Havemos de ver, não vai ser público, porque são as razões, mas havemos de ver mesas de negociação mais próximas entre o Ocidente e a Rússia. Essa é a minha opinião. Sim. Paulo, a Rússia expulsou também uma centena de diplomatas ocidentais. Sim. E é verdade que se trata de uma retaliação que ocorre semanas, né? Quer dizer, depois que os ocidentais as fizeram o mesmo. Por que é que a Rússia esperou este tempo todo? Eu pensei, o que significa em termos de... É que eles não fecham as embaixadas. O engraçado é que tanto a Rússia como o Ocidente têm centenas de diplomatas no seu país, no país... A Espanha, por exemplo, tem centenas de diplomatas na Rússia, assim como a Rússia tem centenas de diplomatas. Na verdade, são diplomatas entre aspas. Igualmente, nós já vimos várias vezes os Estados Unidos a mandar 50 e tal. Mas a embaixada nunca fecha. Então, são sinais apenas de dizer que estou descontente, mas não significam muita coisa em termos de significado. O significado seria muito forte se acontecesse o que aconteceu com a França em relação ao Mali, que é fechar a embaixada. Fechar a embaixada é uma grande mensagem, mas declarar alguns persona não grata é uma prática diplomática menos ofensiva. É uma questão de mudança de pessoal, até porque pode declarar todos, deixar o chefe da missão. A única pessoa que é uma grande preocupação quando é declarada pessoa não grata é o chefe da missão. As outras pessoas podem ser facilmente substituídas. E é uma notícia que serve como notícia, mas não é um grande assunto. Por isso que também deixei na periferia, mas que não é um grande assunto. Carlton, sobre esse assunto? Eu só queria ver uma coisa que o Ash diz em termos de guerra, estratégia de guerra, o pensamento de guerra, ou abordagem de guerra da Rússia e do Ocidente, até da Rússia e dos árabes muçulmanos no Médio Oriente.
Para os americanos e para o Ocidente, perder um homem numa guerra é uma ferida grande, como disse o Ash. Mas para os russos e para os árabes, eles fazem guerra com homens. Números. Se queremos ver um exemplo claro, se calhar o Putin pode largar esses homens que estão presos, porque a Rússia também tem homens presos na Ucrânia. O Putin pode largar esses homens. E se alguém quer um exemplo claro desta abordagem realista, entre aspas, maquiavélica dos russos e dos árabes, pega naquele caso do afundamento do submarino Kursk, dos russos. Tinham 115 homens altamente treinados, conhecedores de tecnologia altamente sofisticada, não é? Naquela altura. Mas foi precisamente por isso, para poder manter o sigilo sobre o próprio submarino nuclear e os próprios homens que detinham uma informação capital que não podia passar para o Ocidente. Exato, mas repara uma coisa, é que eu estou a dizer, os russos não têm problemas de sacrificar, pelo menos no pensamento estratégico de guerra, não é? Não me importo de perder 115 homens altamente treinados em prejuízo de segurança do Estado. Vai, 115 mil morre, não há problema, mas o Estado permanece. Isto que eu estou a dizer, moralmente dói, não se diz, mas realisticamente, politicamente, na guerra, você vai perceber que esse é o pensamento que guia eles. Os árabes também faziam isso na guerra contra Israel. Para Israel perder um soldado, ser capturado um soldado, o espírito de corpos que isso cria e o tipo de vingança que ele cria é muito forte. Mas para os árabes, morre um, vem outro. Morre um, vem outro. E eles têm número, não há problema. Então, isto, outra vez repito, dito assim como eu estou a dizer, é moralmente ofensivo. Mas quem olha para a estratégia de guerra, o pensamento estratégico de guerra e vê como eles estão a atuar, teoricamente há explicação, na prática também há explicação. Mas é aí onde eu digo que porque os que foram capturados são os europeus e os europeus não gostam de perder homens, vão fazer muito esforço para poder negociar com o Kremlin. Não o inverso. Espaço para vão fazer muito a esforço. negociação. Então isso vai abrir um grande espaço de cedências mútuas e pode amenizar e relegar a Ucrânia, como sempre está relegada. Não me parece que o Ocidente... Estivemos aqui a debater que recebe armas, não estou a ver o efeito das armas. Está aí capturado. Então, mas vamos esperar. Eu penso que a guerra da Ucrânia vai acabar agora em mesa de negociação, não porque... Há outras razões, é porque os ocidentais sentem muita dor quando seus homens são capturados. E eles têm a lista dos homens que estão lá. Os homens capturados são todos conhecidos no serviço de inteligência deles. Esperavam que eles fossem bem-sucedidos. As vias de acesso das armas não foram suficientes para chegar com armas suficientes. Não chegou a logística, nem via aérea, nem via terrestre. E foi capturado o batalhão. Foi desmilitarizado Mariupol, mas ao mesmo tempo vai abrir um grande campo de diplomacia que vai possibilitar provavelmente amenizar a guerra. Muito obrigado, Paulo Acho. Vamos esperar para ver. Estamos aqui assim todas as semanas para podermos acompanhar este assunto e mais outros que marcam a atualidade internacional. Vamos sim ao nosso primeiro tema da semana. A Somália tem um novo presidente que não é assim tão novo, porque é a segunda vez, ele volta ao poder 5 anos depois, chama-se Hassan Sheikh Mahmoud e, como o seu antecessor, coloca a luta contra os jihadistas Shababs como sendo a sua principal missão. Vamos acompanhar a notícia, é do jornalista Edson Magaia. Hassan Sheikh Mahmoud foi eleito presidente da Somália, emergindo de um total de 38 candidatos. A eleição de Hassan Mahmoud acaba com uma crise política que opôs durante um ano o presidente cessante Mohamed Abdullahi Farmajo ao primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble, um braço de ferro que envolveu a representação diplomática da União Africana. Francisco Madeira, embaixador da União Africana, chegou a ser declarado persona non grata pelo primeiro-ministro, situação rejeitada por Farmajo.
O novo chefe de Estado regressa a um posto que ocupou entre 2012 e 2017, dispondo agora do apoio de um contingente militar norte-americano de 200 soldados. Depois de retirarem-se 200 soldados, os Estados Unidos regressaram de armas e bagagens a Mogadíscio, semanas depois de um acordo que concede uma base militar muito próximo do Porto do Sudão. Vencedor contra 37 candidatos, Hassan Mahmoud torna-se presidente de uma Somália que teve um semblante de unidade sobre a liderança do socialista Mohamed Siad Barre entre 1977 e 1991 e sob liderança do carismático Mohamed Farah Aidid entre 1969 e 1991. Separada de Puntland e da Somalilândia, a Somália foi sucessivamente dirigida por senhores da guerra como Ahmed Aidid, filho de Farah Aidid, pelos tribunais islâmicos e pelas milícias Al-Shabaab, antes da atual classe política que emergiu na Conferência de Harta, no Djibouti. Uma classe de dirigentes muito mais preocupada com interesses individuais e clânicos do que com um Estado verdadeiramente unitário. Esta desunião permitiu o ressurgimento dos jihadistas das milícias Al-Shabaab. Carlton, o que é que podemos esperar deste mandato? Vimos uma Somália muito dividida, vimos um presidente Farmajo que entrou com muita força, mas terminou o seu mandato sem ser reconhecido o poder pelos chefes militares locais, né? E agora o Sheik que volta ao poder 5 anos depois, apadrinhado pelos Estados Unidos, que também apadrinharam Farmajo. Pois, essa colocação que tu fazes é um resumo muito bom e bem forte, né? A única coisa que eu posso dizer daquilo que eu faço como leitura é que a questão da unidade vai dominar outra vez. Primeiro, a própria, vamos dizer, o próprio período pós-eleitoral neste momento. E o grande teste que vem aí vai ser a formação do governo. Né? A formação do governo vai nos mostrar a tendência ou a indicação do que vai acontecer em termos de estabilidade, em termos de tentativa de união. Porque a Somália é um país altamente organizado à volta de linhas tribais. E isso vai continuar a estar aqui, não é uma coisa. Segundo, é um aspecto muito importante de segurança. Né? A Somália não pode fazer uma agenda de governação sem ter a segurança no topo da agenda. Agora vejo também um elemento fundamental que é a questão da seca feroz com o qual a Somália está se debater. Então tudo isto junto vai mexer as placas tectónicas dentro da governação da Somália. Somalilândia e de Puntland acha que agora poderão voltar à grande Somália ou então irão querer manter a sua autonomia? Esse conceito grande Somália extravasa as fronteiras do próprio Somália. Sim. Conheço o termo. Pois é, mas agora tenho dúvidas, porque o nível de consolidação da forma de ser e estar, quer da Somaliland, quer de Puntland também, não é? Estes dois podemos ver no mapa, vamos pedir a realização para nos colocar o mapa aqui. Essas duas áreas têm um nível de vida que às vezes nós esquecemos que fazem parte da Somália. Vê-se ali no mapa, né? A Somaliland do lado esquerdo e Puntland do lado direito. Né? Curioso, a primeira vez que eu ouvi falar destas duas áreas foi aqui em Moçambique mesmo. Já faz muito tempo, acho que nos anos 2000, que houve uma conferência aqui em Moçambique, estávamos a falar das questões de paz em África e veio um grupo de pessoas de Somália, né? E nos disseram que eram de Somaliland e de Puntland. Né? Então, eles têm um nível de vida mais ou menos distante da Somália de confusão, entre aspas, né? Aqui para baixo. Mas não se esconde o desejo de tornar toda a Somália unificada com o mesmo sistema. Né? Mas não vai ser agora a curto espaço. Paulo Watts? Sim, eu também acho que os Estados Unidos estão a jogar um grande papel, pela positiva e pela negativa no mesmo tempo, porque o interesse dos Estados Unidos não é a estabilidade em si,
é o controle das vias marítimas, e a Somália tem se tornado, a partir de 2000 para cá, como o grande ponto de insegurança de jihadismo, não só de jihadismo, mas também de pirataria marítima. Se me permite, Paulo, acho que podemos pedir a realização para nos colocar um mapa do Golfo Este é o mapa que a gente conhece como o mapa. Este também dá. Este é o mapa que é reconhecido internacionalmente. Exato. Apesar de, a nível interno, a Somália que estamos a falar, começar daqui para aqui, enquanto aqui está Puntland e aqui está a Somaliland. Exato. Mas a Somália que o direito internacional reconhece, ou a União Africana reconhece, é tudo isto. Em outras palavras, reconhece-se uma certa autonomia, mas não independência. E provavelmente o caminho do presidente da Somália, se ele tiver o grande patrocínio que espera ter, ou que está a ter, porque já o Farmajo teve e ele está a ter, e os americanos podem ajudar a fazer se eles tiverem ideias concretas de cooptar, mas dando grandes autonomias. Porque nós também temos aqui a Etiópia, que tem mais ou menos um governo federal e tem uma federação também constituída nas mesmas perspectivas da Somália. Então há uma influência aqui regional da forma como se constroem os Estados. E esses Estados não têm reconhecimento internacional que estava a falar, Puntland e Somaliland, mas esta Somália ainda não tem a grande legitimidade para ser visto como o presidente da Somália, a Somália oficial, não tem a legitimidade que deveria ter para poder incitar negociações, até porque aqui ainda existem grandes problemas do jihadismo, enquanto na Somaliland e Puntland os chefes tribais conseguem controlar com base nas lealdades que constituem. Agora, o que eu estava a dizer é que o mérito não é dos somalis enquanto tal, enquanto uma comunidade que tem valores comuns para defender em relação ao exterior. O que nós vemos é que logo que acontecem as eleições, no dia 15 ele toma posse, está a chegar chamaríamos um contingente militar americano para garantir que haja essa estabilidade. Mas com esse contingente certamente chegaram conselheiros, chegaram outros atores que vão ajudar a negociar se estiverem a favor da União. Então depende muito daquilo que vai na cabeça dos americanos, se é bom que este território esteja unido ou é bom que esteja dividido. Se é bom que esteja dividido, nós provavelmente daqui a algum tempo veremos a confirmação dessas divisões, mas acredito que também estes, Farmajo e o atual presidente, são muito pró-americanos. A Somália, assim como a Etiópia, tem uma grande comunidade nos Estados Unidos, funciona um pouco como um sistema de lobby, íamos dizer um lobby judeu-africano, no sentido de que eles têm uma relação positiva com o Ocidente, mas principalmente com os Estados Unidos, é por isso que conseguem atrair este apoio, o que é uma coisa positiva, pelo menos em termos de estabilidade. Agora, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do continente, do ponto de vista das implicações de segurança no continente, não acho que seja muito bom, porque isso atrai outros concorrentes. Djibouti está lá, a França, depois virá a China, depois virá... Precisamente por isso, né? Esta previsão de instalação de uma base, né, nas proximidades do Porto de Sudão, e sabemos que um pouco a norte, no Djibouti, né, estão aí assim outras bases. Exatamente, a China está por lá, a França está por lá, o Reino Unido anda por aí. O que é que isso pode significar? Primeiro temos que olhar que não está isolado este assunto. Este assunto é um assunto global. É preciso olhar a preocupação e a corrente. Se olharmos para a estratégia da China de construir a tal rota de seda, se olharmos para a estratégia da França de recuperar os seus espaços, se olharmos para a estratégia da Turquia, que discutimos muito, que até está na Líbia, para controlar a questão do Mediterrâneo, se olharmos para a estratégia da Rússia, que está também a expandir e a criar instabilidade ou estabilidade, depende, ou mudanças de lealdades na África Central, percebemos que o mundo multipolar, essa é a teoria que nós defendemos, está cada vez mais a se manifestar, e as médias e grandes potências estão cada vez mais a lutar pelo espaço de influência. E esse espaço de influência é conquistado por duas vertentes. Uma vertente econômica, financiando para ganhar as lealdades, mas a segunda é instituir bases para ganhar reputação e respeito. Porque se você não tem armas e tem muito dinheiro, no dia seguinte vão lhe invadir. Então, eu penso que é isso que está a acontecer. Os Estados Unidos também não estava muito interessado por muito tempo com o Oceano Índico. O Oceano Índico estava reservado à Índia. A Índia era a grande potência e talvez no sul estava a África do Sul. Hoje a África do Sul e a Índia não são mais
os controladores da zona de paz no Oceano Índico. A zona de paz que era proclamada nas grandes políticas externas, incluindo a política externa de Moçambique, não parece mais ser zona de paz, é mais zona de tensão do que zona de paz, mesmo em termos de navegação, mesmo em termos de bases navais, mesmo em termos... E temos que ver o que fazemos com Nacala. É bom ocuparmos bem, porque sempre foi apreciado tanto pela União Soviética como pelos Estados Unidos. Suster a Nacala é um grande ganho de interesse nacional. E este é um apelo que eu faço às Forças Armadas moçambicanas para que sustenham Nacala, porque Nacala é um porto apreciado. Essas partes todas, nós já estivemos aqui com grandes debates da Africom, que dizia, nessas alturas, já em 2000, nós fizemos 2007, 2008, esteve aqui o comandante para a África da Africom, que vinha alertar que haveria pirataria em África e era preciso haver um Africom com bases navais também em Moçambique. Nacala. Mas atenção, às vezes essas piratarias que nós vemos, às vezes esses conflitos que nós vemos são também postos para que nós tenhamos necessidade. Muito bem. Carlton, Paulo Watts mencionou a Turquia. A Turquia fez uma aproximação muito forte à Somália. Os soldados somalis, quando eram feridos, eram transferidos à Turquia para poderem receber tratamento. Não terá sido esta aproximação com a Turquia que fez com que Farmajo perdesse o poder? Primeira questão. Segunda questão, a Turquia, que também tinha intenção de instalar as suas bases na Somália, como é que fica? Conseguirá ou não, uma vez que há um novo presidente mais virado para os Estados Unidos? Interessante. A Turquia foi o primeiro país a estabelecer missão diplomática, a abrir a sua embaixada nos últimos tempos, sim, depois que se restabeleceu a questão do novo governo de transição, o governo na Somália, porque antes o governo funcionava no Quênia. É? Mas agora eles estão aí. A Turquia tem interesses aqui que não esconde. E não nos esqueçamos que a Turquia é dos países agora emergentes que também faz conferências internacionais com a África. Não é? A par de todos os outros, América, Japão e todos os outros têm interesse. A Turquia não esconde que tem um interesse nos canais de comércio internacional e isto vai ligar a zona do Mediterrâneo. Este é o interesse grande da Turquia, proteger o interesse. E proteger o interesse não começa só aqui, porque o foco principal é no Mediterrâneo, onde nós sabemos que há disputas, inclusive com a Grécia, por causa da exploração de recursos de hidrocarbonetos, sobretudo gás. Pelo menos é o que se fala. Há a probabilidade de ocorrência de petróleo também. Já abordamos essa discussão. Já abordamos aqui, exato. Então, a Turquia tem interesses grandes aqui nesta zona. Agora, a colocação de base militar aqui, nesta zona, é um interesse que não é de hoje também. Os americanos já estiveram lá, saíram, o senhor Donald Trump, saíram daquela vez, em 91, quando houve aquela humilhação dos homens americanos, foram capturados, filmados em público, a ser arrastados, e eles saíram, mas depois voltaram os americanos, por causa da luta contra o terrorismo, não é? O Donald Trump veio, tirou os companheiros, né? Mas eles faziam sempre viagens de ida e volta, mas nunca largaram esta zona. Porque esta zona também tem um valor estratégico pela proximidade para o Médio Oriente. Né? Para os americanos, esta zona não pode ser negligenciada. É por isso que eles têm lá a base em Djibouti. Não é? Mas é uma base em Djibouti, não é só dos americanos, como o Ash bem disse, Djibouti garante a sua própria segurança através da colocação de bases militares no seu país. Alguns têm estado a dizer que se você quer segurança, põe essas bases militares. Mas a tendência africana é de negar essas bases, não é? A tendência africana é dizer global. Mas se nós formos ver o mapa de África, a América tem muitas bases em muitos sítios, ou pelo menos tem muitos acordos de cooperação muito fortes que inclui presença militar lá no coisa. A França também tem a mesma coisa. O Reino Unido é que não tem lá tanto, mas faz a cooperação. Coisa. Então, neste caso, eu não vejo a Turquia, neste momento, alargar essa pretensão
mas não vejo também a Turquia a ter essa pretensão realizada a breve trecho, porque os americanos estão lá. A menos que o Sudão, por exemplo, faça a mesma política que está a fazer Djibouti aqui. Só que a pergunta vai ser, qual é a relevância de ter duas bases internacionais, ou dois países internacionais com essa política de acolhimento de bases militares na zona? Paulo Acho? Sim, eu me recordo que também debatemos aqui que a Turquia tinha um grande contingente na Somália e estava a construir uma base naval, fez um grande apoio militar e fez o apoio de treinamento das forças. Aliás, uma certa estabilidade no tempo de Farmajo deve-se também à ação da Turquia, e não foi há muito tempo que, de fato, fez um deployment, fez um envio de alguma quantidade, não me recordo agora, bem expressiva. E eu penso que há de haver uma convivência, até porque a Turquia e os Estados Unidos têm os seus quês, mas são parte de uma mesma organização, que é a NATO. Então, não vejo grandes rivalidades. A incongruência da Somália seria se a Rússia estivesse tão forte como está a Turquia. Mas, de fato, o fato de Farmajo ter aberto esse espaço para a Turquia, e sabendo-se que a Turquia é imprevisível, porque a questão da Turquia é mesmo não saber como ele vai agir. Pertence à OTAN, mas está ao lado da Rússia, e está ao lado da Rússia, mas depois está contra a China. Então não se percebe qual é a política. É uma política externa que depende do líder, e por essa razão a análise dessa política externa é o conhecimento profundo do líder e não do interesse nacional da Turquia, porque o interesse nacional da Turquia neste momento parece que é só conhecido pelo chefe de Estado. E aí eu penso que não é uma grande rivalidade que vai nascer e não é um grande problema, ainda que a Turquia seja este país que é liderado só pelo presidente no sentido de qual é a direção da política externa. Se a Rússia estivesse aqui de forma mais presente, provavelmente aí sim era preciso perguntar qual é o destino, porque tinha que fazer rompimento, tinha que haver rompimento. Ou se a China estivesse muito presente, também em termos militares, tinha que haver rompimento. Mas neste momento há de ser um equilíbrio de poder para gerir as pequenas tensões, porque há sempre um espaço de conversa a partir da OTAN, e ali a Turquia pode ser amansada para não ser muito mais voraz ou muito mais agressivo em relação ao posicionamento americano nesse espaço. Carlton, nos últimos meses vimos os Shababs aparecerem com mais força na Somália, já estiveram muito mais confinados, mas agora apareceram com algum vigor, protagonizaram ataques espetaculares e causaram inúmeras baixas, não apenas as forças somalis, como também as forças da União Africana. Tantos anos depois a serem combatidos que por uma força internacional, como é que se explica esta capacidade de resistência dos Shababs? Veja só, hoje diz-se que o Al-Shabaab tem a vantagem territorial, ocupa um espaço, ocupa um território que não é igual a nenhum outro grupo terrorista na atualidade. O Estado Islâmico teve, há bem pouco tempo, também essa influência. Mas também já se diz que o Al-Shabaab é um grupo terrorista com uma riqueza espetacular na forma de angariação de fundos, que até hoje não consegue se perceber, e goza da vantagem do Estado somali ser considerado um Estado falhado e permite circulação de dinheiro sem muito controle das autoridades estatais. Não é? Mesmo com tudo que os americanos fizeram para fazer o rastreio dos dinheiros ali, mas eles conseguem se movimentar. Então, o governo somali hoje controla uma pequena porção do território que é o território urbano, mas o território rural para dentro, eles chamam countryside, não está nas mãos do governo, e isso permite que eles operem facilmente. E eles gozaram também de uma grande beneficiaram de uma grande aliança que tiveram com a Al-Qaeda. Hoje a Al-Qaeda está morta, praticamente dita, apesar de existirem pequenas bolsas, mas já não é aquela Al-Qaeda que metia medo há um tempo atrás, não é? E isso deu de alguma forma também de sustentabilidade e estão a viver. A Al-Qaeda hoje tenta sobreviver na base do ressuscitar ou do refortalecimento do Al-Shabaab. Isso permite fazer isso. Mas também, com toda
permita a expressão, confusão que o presidente criou na Somália, abriu espaço para criar insegurança. Aliás, essa é uma das coisas que o fez perder as eleições neste momento, né? Depois vem o lado político das divisões que ele próprio fomentou. É verdade que ele diz que não, eu não realizei eleições porque havia insegurança, depois havia Covid, um monte de justificações aí. Mas é isto que dificultou o combate ao Shabab e ajudou a robustecer o próprio Shabab. Agora, não vamos ignorar também o fato dos americanos terem se retirado com a decisão do senhor Donald Trump, que dizia que queria sair das guerras estúpidas, que não beneficiavam o interesse nacional americano. Depois entrou Joe Biden, que traz de volta os mesmos americanos para ali, para aquela zona, não é? Se bem que agora estamos falando de 200 militares, não é? Mas estes 200 militares estão ali para apoio técnico e operações cirúrgicas, não é? Com base em drone. Outra vez, para não perder um único soldado militar ali a morrer. Né? Mas também nunca se declara o número exato, né, de soldados que lá vão. Exato, mas 200 é aquilo que nós sabemos, mas podem ser mais ou menos. Sim. Não, mas para um país como a América, que tem um controle, um check and balance no Senado, no Congresso, no Parlamento, como quisermos dizer, não é assim tão fácil deles coisas. Paulo, eu começo por aí, é que esse é um número para todas as pessoas saberem que a América está presente. Agora, se daqui a um mês, daqui a 2 meses já são 5 mil, a gente não sabe. Mas o mais importante é o seguinte, o Carlton explicou a parte militar, queria um pouco explicar a parte ideológica de como funciona um pouco, onde estão bem enraizados, onde existe uma grande comunidade que pode ser mobilizada, porque os fatores de mobilização estão lá. A Turquia, do ponto de vista de identidade, se nós olharmos e analisarmos o líder e a forma como ele age, se nós olharmos a ideologia do Al-Shabaab, tinha mais possibilidade de ser bem sucedida porque, do ponto de vista de percepção de religião, é muito próximo. Quer dizer, tem elementos que neutralizam as ideologias do Al-Shabaab. O que quero dizer? Quero dizer que esses movimentos radicais terroristas normalmente usam a religião e defendem, a partir da religião islâmica, as suas posições de vontade de poder. Mas, quando se contrapõe a uma outra força que é da mesma... Então, conhece bem, por exemplo, em termos de Alcorão, conhece bem o Alcorão, conhece melhor os argumentos que contradizem, os argumentos que são apresentados para radicalizar jovens, pode ser muito mais fácil de desmobilizar ou então desradicalizar os jovens. Já os Estados Unidos, que é uma outra civilização, que é a civilização cristã, se for predominante, o clash pode ser maior. E é isso que explica um pouco a maior tensão quando os Estados Unidos estão lá. Porque também os Estados Unidos, como o Carlton diz, ficam na cidade e usam as forças aéreas para fazer, não fazem operações terrestres, porque já tiveram histórias pesadas quando tentaram fazer operações terrestres. Então, essas forças que estão lá são forças que são especializadas assim para fazer essas operações cirúrgicas, quando sabem que o edifício X está. Mas o dono da terra não precisa estar no nenhum edifício. As forças irregulares normalmente não precisam de edifícios para estarem. Muitas das vezes eles têm arma de noite quando estão agrupados e de dia são civis. Então, todos esses elementos dificultam um pouco se olharmos para o apoio supostamente militar americano em termos de sucesso, se quisermos comparar com a Turquia. Porque a Turquia teria outros elementos ideológicos de desmobilização que os Estados Unidos da América não têm. Pelo contrário, tem elementos de ativação de ódio em relação ao Ocidente. Porque muitas das coisas que acontecem nesses estados, que não é o nosso caso não tem esse elemento, mas nesses estados em que é enraizado o terrorismo, é que o grande argumento é que nós não podemos ser ocidentalizados. Então, olhando o presidente como um ocidental, tudo começa a ser mais fácil mobilizar novos aderentes ao movimento. Muito bem, obrigado. Vamos então ao nosso segundo tema. Na semana finda, o Mali anunciou a sua retirada do G5 Sahel. Vamos acompanhar as razões. A notícia é do jornalista Edson Magaia. Sete oficiais superiores e subalternos malianos estão detidos em conexão com uma tentativa para derrubar o governo
do presidente do Mali, Assimi Goïta. De acordo com as autoridades militares malianas, o golpe foi patrocinado por uma potência estrangeira, uma alusão implícita à França. A intentona coincidiu praticamente com a retirada do Mali do G5 Sahel por presumíveis irregularidades insanáveis ao acordo que criou a força subregional. Ao Mali assistia o direito de acolher a cimeira dos 5 chefes de Estado e presidir por um ano o G5 Sahel, o que não ocorreu. Sendo o epicentro do terrorismo jihadista no Sahel e tendo voltado as costas à França e à União Europeia, parceiros e financiadores da força saheliana, ao retirar-se o Mali, mata praticamente o G5 Sahel. Por coincidência, esta intentona no Mali coincide com o rompimento do tratado militar com a França e com o G5 Sahel, do mesmo modo que a intentona na Mesquita esteve ligada ao anúncio da cooperação militar com a sociedade russa Wagner. Na frente interna, o presidente da União Europeia e da França, Emmanuel Macron, nomeou de primeiro-ministro Elisabeth Borne numa manobra eleitoralista em direção aos ecologistas e à direita moderada, num cenário geoestratégico complicado, tendo como inimigo a Rússia. A guerra com a Ucrânia quase força a Europa a prescindir do gás e petróleo russos a favor de hidrocarbonetos mais caros e mais poluentes como os Estados Unidos e não só. O projeto europeu de energia mais limpa está em risco, do mesmo modo que em África aumenta o sentimento antifrancês provocado pelos fracos resultados na luta contra o jihadismo. As recentes manifestações no Burkina Faso e até no Chad ameaçam expandir o cisma iniciado pelo Mali e a República Centro-Africana. Carlton, segunda tentativa no Mali, o Mali que não consegue assumir a liderança do G5 Sahel e acaba por se retirar. Será isto apenas um pretexto ou então há sérios motivos para o Mali tomar esta posição? Sabe, hoje está claro para mim, com os poucos dados que estão aí disponíveis em relação a esta segunda intentona, que o Mali está longe de se estabilizar. E acho que o Mali deu um tiro no próprio pé. Está a pagar agora caro pelo tiro dado no próprio pé. Paulo Aches? Carlton devia explicar melhor o tiro no próprio pé, mas ok, está bem. Não, acho que ele volta a explicar. Acho que volta a explicar. Mas é assim, eu penso que de facto, e é um princípio antigo, quem mata com faca, morre a faca. Quem mata a tiro, morre a tiro. Eu penso que o que vai acontecer com o Goïta é que ele vai sair do poder por golpe de Estado. Mas não é um golpe de Estado totalmente nacional, não é um golpe de Estado de descontentes nacionais. É porque ele está circundado por países dos quais fazia parte do GCL, os 5 grupos 5 Sahel, vamos tentar dizer, qual fazia parte, mas ao mesmo tempo a França está muito próxima. E nós sabemos as histórias de África ligadas aos golpes de Estado engendrados tanto pela França como por outros países, antigas potências coloniais, incluindo o Reino Unido. Apenas Moçambique não teve esse infortúnio, porque Portugal, de fato, foi corrido do ponto de vista material. Quer dizer, afastar e todos os resquícios, eles podem voltar, mas do ponto de vista de colonização do sistema, ele foi afastado de forma real. Mas os países que ganharam a independência de forma dada, o sistema continuou controlado. E é o que vai acontecer com o Mali. O Mali tem todos os países ao seu redor ainda pró-França e com algum desligamento que está a fazer o Chad e uma tentativa da República Centro-Africana, mas não tem segurança do ponto de vista de vizinhos. E a segurança de um Estado, eu costumo dizer isso em política externa, ela depende em 90% dos países que te circundam. Tens de ter boas relações. E essas relações estão mais com a França. Os comandos da Wagner não são suscetíveis? Não são suficientes. Não são suficientes porque os vizinhos, eles
tem várias operações de inteligência que podem fazer secretas e clandestinas e usando suborno, usando homens, usando a habilidade do Mali está em causa porque vai ser patrocinada, mas mais do que a instabilidade, o governo está em causa porque o que se pretenderia ou que se vai pretender é mudar o regime para voltar a estabelecer um governo que seja pró-França. Carlton, Edson Magaia prenuncia a morte do G5 Sahel com a saída do Mali. O que acha? Não, já está morta. Já está morta. Quem garantia? Podemos falar mal da França. E temos motivos para falar mal da França. Mas quem garantia a sobrevivência e quem garantiu a sobrevivência do Estado maliano foi a França. Exato. O Mali quase foi esquartejado. A França foi lá, interveio, convidado com os amigos e irmãos europeus e garantiram a coisa. Por isso que eu estou a dizer, deu um tiro no próprio pé. Mandou embora a França, porque estava zangado com a França, não é? A confiar no Wagner, mas o Wagner não te vai dar a segurança que tu pensas que podes conseguir só com o Wagner. Isso faz-me lembrar aquela coisa que muitos países africanos tentaram fazer há bem pouco tempo, dizer, vamos virar todos para a China, vamos mandar embora a Europa. Não se faz isso. É um erro estratégico. Então, e é estratégico porque o Goïta, na história dos golpes de Estado, não se percebeu que todos os golpistas, quando fazem golpe de Estado, a primeira coisa que fazem é tentar ganhar simpatia dos outros. Como é que se faz isso? E algumas vezes até aconteceu isso. Golpistas ascenderam ao poder por meios inconstitucionais, sem legitimidade, mas no percurso ganharam legitimidade. Este companheiro entrou ao poder sem legitimidade e faz ações para o ilegitimar e fica sozinho, a confiar no Wagner. Wagner não vai ali para olhar para os seus olhos castanhos bonitos, é para ver seus interesses. Obrigado, estamos sem tempo. Paulo Ache, protestos anti-França que se estendem até ao Chad. É uma onda que faz sentido. É por isso que eu penso que a sobrevivência do Mali, ela depende um pouco se essa onda anti-França for estendida e de fato conseguir extirpar a presença francesa em vários níveis. Mas se isso não acontecer, não tarda muito que tanto na República Centro-Africana como no Chad, como no Mali, nós voltemos a ter governos que a gente não perceba como chegou ao poder. Carlton? Para mim é o caos que há de chegar aí, se esta onda prevalecer assim. Com protestos anti-França, protestos anti-América, protestos e tudo mais, esses vão acontecer em todo o mundo, toda hora. Mas, e continuo a dizer, em todo o mundo, em toda hora. Mas, enquanto isso não significar estabilidade e segurança, é um tiro no próprio. Também, caro telespectador, pela sua fidelidade. Nós voltamos daqui a uma semana. Fique bem. Até lá. Wasiti
baba shadabu rungulela kashada baba shadabu rungulela kashada baba shadabu rungulela kashada baba shadabu ya okwataka ni okwataka 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 kudi okwataka okwataka Minha sogra, mãe. Marido, tenho algo para te dizer. Eu estou grávida. Fala mais baixo, pá. As pessoas podem ouvir isso, pá. Amor, não há necessidade de esconder. É certo. Ela foi a sua primeira consulta pré-natal. O teu bebê e a tua esposa estão bem, meu filho. Estão bem? Então, quer dizer que eu vou ser pai. E nós, as avós, vamos garantir que ela vá a todas as consultas pré-natais. Para assegurarmos que o nosso neto e a sua mãe fiquem saudáveis. Eu vou ser pai! Vai a todas as consultas do pré-natal, desde o momento que descubras que estás grávida. Garantir a tua saúde e a do teu bebê é um ato de amor. Insuficiência de pessoal agrava morosidade processual. Em Manica, constata a vice-presidente do Tribunal Supremo. O JM tem novo secretário-geral. Chama-se Silva Livone e foi eleito no 2º Congresso da organização. Operadores turísticos de Inhambane querem alargamento do prazo de validade do visto de entrada para turistas. Boa tarde, iniciamos o Jornal da Tarde com um comunicado da Presidência da República. O Presidente da República, Filipe Nyusi, efetua de 23 a 25 de maio de 2022 uma visita de Estado à República do Ghana. A visita do chefe de Estado moçambicano surge em resposta ao convite formulado pelo homólogo do Ghana, Nana Akufo-Addo, e tem como objetivo o aprofundamento e consolidação das relações históricas de irmandade, amizade, solidariedade e cooperação existentes entre os dois povos e países. Durante a visita, o presidente Nyusi irá manter conversações oficiais com o homólogo ganês sobre assuntos de interesse comum, bem como testemunhar a assinatura de instrumentos legais de cooperação. Consta ainda da agenda da visita do chefe de Estado moçambicano a participação na reunião anual do Banco Africano de Desenvolvimento BAD, visita de cortesia à Secretaria de Área de Comércio Livre Continental Africana, bem como ao Parlamento da República do Ghana. Nesta deslocação do presidente Nyusi, será acompanhado pela Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, Economia e Finanças, Ernesto Max Tunela, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Ismael Correia, Vice-Ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Mpisa, deputados da Assembleia da República, quadros da Presidência da República e outras instituições do Estado moçambicano. O Presidente da República, Filipe Nyusi, participa hoje, dia 22 de maio de 2022, na paróquia Santa Maria, Mãe de Deus de Namuno, na cerimónia de celebração do jubileu dos 100 anos de evangelização da província de Cabo Delgado. O ato será marcado por uma celebração eucarística de comemoração do centenário da evangelização católica da província de Cabo Delgado, iniciada em Namuno,
de onde se expandiu para outras regiões daquele ponto da província de Cabo Delgado. Frelimo desafia os órgãos da OJM eleitos no segundo congresso da organização a prepararem a vitória do partido nos próximos ciclos eleitorais, consolidar o processo de rejuvenescimento e criar condições para a sustentabilidade financeira da agremiação. Desafio lançado no encerramento da reunião magna da OJM, que elegeu Silva Livon para o cargo de secretário-geral da agremiação. É o momento que marca o fim dos trabalhos do segundo congresso da OJM, que se realizou aqui na Escola Central do Partido Frelimo, na cidade da Matola, província de Maputo, que culminou com a eleição do novo secretário-geral da agremiação, Silva Livoni. Antes de mim, somos nós. Somos nós porque só juntos, unidos, coesos, firmes e alinhados é que podemos construir uma organização mais forte. O segundo congresso da OJM aprovou o programa quinquenal da organização para o período 2022-2027 e os estatutos da agremiação. Este congresso culminou com a adoção dos novos estatutos e programas da OJM para o próximo ciclo. Trata-se de instrumentos programáticos que apresentam uma visão holística sobre os princípios organizativos, os mecanismos de gestão e apontam o rumo na direção do qual a OJM deve guiar a sua ação. O secretário-geral da Frelimo anunciou as principais linhas de força. Os órgãos da OJM, ora eleitos, devem se desafiar continuamente a desenvolver ações em 3 direções principais. Primeiro, preparar a vitória da Frelimo nos próximos ciclos eleitorais. Segunda, consolidar o processo de rejuvenescimento da organização. Terceiro, criar condições para a sustentabilidade financeira da OJM. Sem isto, não teremos perdido a oportunidade de fazer a diferença como novo secretariado. Secretário-geral da Renamo, André Majibir, diz que o seu partido vai ganhar todas as autarquias nas próximas eleições. Majibir falava na cidade de Xai-Xai, província de Gaza, durante o seminário de capacitação dos membros daquela formação política. Na província de Gaza, a Renamo capacita seus membros para os próximos processos eleitorais. Nós temos que prever todo tipo de situação que pode ocorrer por forma a que essa fraude não exista no nosso país, porque nós queremos que os moçambicanos escolham de livre e espontânea vontade aquele que deve os dirigir. A organização política exprime seus anseios com relação ao processo eleitoral de 2023. O objetivo da Renamo em relação aos municípios é de ganhar a todos os municípios. Por isso que estamos aqui a capacitar os nossos quadros que vão aos órgãos eleitorais para terem noções, para terem conhecimento daquilo que se deve fazer. Esta capacitação acontece uma semana depois do Conselho de Ministros ter fixado o 11 de outubro de 2023 como data para a realização das 6ª eleições autárquicas no país. Insuficiência de recursos humanos qualificados nos tribunais distritais da província de Manica concorre para a morosidade da tramitação processual. Constatação do vice-presidente do Tribunal Supremo, João Beirão, no final da visita de trabalho que efetuou aquele ponto do país. O vice-presidente do Tribunal Supremo, que desde esta segunda-feira efetua visita de trabalho à província de Manica, inteirou-se das obras de construção de diversas infraestruturas para o funcionamento e habitação de magistrados judiciais. Trata-se dos tribunais judiciário provincial e distrital de Macate e ainda 12 residências que estão sendo erguidas no condomínio localizado no bairro Tembo e na cidade de Chimoio. Segundo João Beirão, as obras que já se encontram na fase final irão permitir maior celeridade processual, bem como o alargamento dos serviços de justiça aos cidadãos. Vamos ter mais espaço para trabalhar, teremos melhores condições de trabalho, mas também vamos responder
com maior eficiência a demanda processual. Acreditamos que com este edifício teremos mais gabinetes, temos mais salas de audiências e vai poder receber mais juízes, mais número de juízes e funcionários, e isso vai ter naturalmente implicação na demanda, não na celeridade processual. Não quero dizer que não sejam céleres, mas isso vai ajudar bastante. As obras de construção do Tribunal Distrital de Makati e as 12 residências para os magistrados estão a cargo da Império Construções. Os trabalhos físicos iniciaram em janeiro do ano passado. Já está muito avançada, já estamos na fase final, estamos na fase das pinturas. Faltam-nos algumas portas interiores que o fornecedor também vai nos garantir que havia nos fornecer dentro dos próximos 15 dias e estamos a prever até fim de junho entregarmos as obras. A construção de tribunais judiciais no país enquadra-se na iniciativa presidencial Um Distrito, um Tribunal Condigno. Ministro das Obras Públicas e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, trabalha desde esta sexta-feira na província de Cabo Delgado. Mesquita procura inteirar-se do funcionamento do setor que dirige, dos projetos de infraestruturas viárias e de abastecimento de água na província. Niassa é a 9ª província que Carlos Mesquita visita desde que foi nomeado Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos a 3 de março último. Já só falta a província de Maputo para fechar as 10 províncias do país. O posto administrativo de Etatara, distrito de Cuamba, limite com a província da Zambésia, foi o ponto de entrada do ministro Mesquita a Niassa. Estamos a verificar, como eu disse, de todos os projetos e a situação das infraestruturas do setor, tanto viárias, sistemas de abastecimento de água, projetos de habitação, infraestruturas hídricas, que têm sempre um impacto no desenvolvimento econômico do nosso país e no bem-estar da população. Em Cuamba, Carlos Mesquita visitou as estradas da cidade, reabilitadas e revestidas pelo governo central. No posto administrativo de Mitanda, distrito de Mandimba, o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos inteirou-se do decurso das obras de construção da portagem de Congerenja, na Estrada Nacional número 13, Muita-Cuamba. Neste momento o projeto encontra-se em cerca de 98%, temos praticamente mais uma semana que vamos só trabalhar na componente de sinalização horizontal. É o que falta. Estou satisfeito, portanto, estamos na fase conclusiva agora de fazer alguns acabamentos, de modo que, como está já determinado pelo Conselho de Ministros, a partir do dia 1 de junho, esta portagem e mais outras 6 possam entrar em funcionamento. Para além de Cuamba, Mandimba e Ingaúma, em Niassa, Carlos Mesquita trabalha nos distritos de Lixinga, Chimbunila, Mavago, Lago e Marupa. A visita de Mesquita a Niassa termina esta quarta-feira. Lançada na sede do distrito de Sussundenga, província de Manica, a primeira pedra para a construção de um hospital distrital com equipamento moderno. Avaliadas em 450 milhões de meticais, fundos do Banco Austríaco, as obras deverão estar prontas até dezembro próximo. Bairro Musória, na vila sede do distrito de Sussundenga, em Manica, é onde vai se localizar um novo hospital distrital. Trata-se de uma unidade sanitária que vai compreender os serviços de urgência, radiologia, bloco operatório, maternidade, entre outros. Dezembro próximo é quando está previsto a conclusão da primeira fase do projeto. A VAMED é a entidade responsável pela execução das obras, que contam com financiamento do Banco Austríaco, no valor de 400 milhões de meticais. É importante referir que o MISAL e a VAMED continuam a desenvolver tudo o que é necessário para a construção de mais hospitais e que o grandioso projeto para o país, um distrito, um hospital, se realize. Aliviará, de certa maneira, os recursos atinentes à transferência. Me refiro, como por exemplo, ambulância, combustível, recursos humanos, assim como recursos financeiros. Uma data de muita alegria, alegria inesgotável,
alegria indelével. O secretário do Estado de Manica, Edson Makwakwa, foi quem procedeu à cerimônia de lançamento da primeira pedra, que marca o arranque oficial das obras que poderão beneficiar mais de 150 mil habitantes. Este ano vamos abrir uma nova página na história da saúde no distrito de Sussundenga. Vamos terminar com as transferências de pacientes de Sussundenga para Chimoio. Vamos ter os cuidados secundários da saúde a serem prestados diretamente a partir daqui de Sussundenga. Os cuidados de saúde secundários, o hospital distrital estará muito mais próximo dos cidadãos. De referir que o distrito de Sussundenga dista cerca de 40 quilômetros da cidade de Chimoio, capital provincial de Manica. São necessários mais de 100 milhões de meticais para resolver o problema de erosão que afeta a vila-sede do distrito de Omoine. O governo local diz que, com o valor disponível, poderá ser construído um sistema de drenagem de águas fluviais. Com uma área de cerca de 2.500 quadrados, o distrito de Omoine localiza-se na parte central da província de Inhambane. Trata-se de uma zona planática, o que propicia a ocorrência de erosão, principalmente na época chuvosa. Em quase todo lado é notória a abertura de crateras. A nossa vila, sobretudo, quando chove, nesta época chuvosa, sofre muito de erosão. E o distrito já tem uma ideia, tem um plano para a construção de valetas e valas e pavimentação da maior parte das vias. Para a solução do problema, o governo local diz que deve ser feita uma grande engenharia, mas que neste momento não haver dinheiro para a materialização do projeto. Esse nosso projeto está avaliado mais ou menos em 100 milhões de meticais. O nosso desafio é encontrar fundos para a sua implementação. Omoine conta com cerca de 11 mil habitantes, com uma densidade populacional de 57,1 por quilômetro quadrado. População da ilha de Chiloane, distrito de Machanga, província de Sofala, pede expansão da rede de energia elétrica, uma antena de telefonia móvel e transporte marítimo seguro para a travessia. O posto administrativo carece ainda de uma motorizada ambulância para evacuar doentes graves para o hospital e uma embarcação de busca e salvamento em caso de naufrágio. São preocupações apresentadas à secretária de Estado que visitou a ilha Chiloane, um posto administrativo com 11.500 habitantes que depende de pequenas embarcações para a travessia. A pesca constitui a principal fonte de rendimento. O sistema fotovoltaico garante o fornecimento de energia a esta região insular. Mas devido a ciclones que assolaram a ilha, o sistema tem tido avarias. A falta de transporte seguro, uma rede de telefonia móvel são outros problemas que inquietam os ilhéus. Pedimos uma antena de telefonia móvel para o nosso posto administrativo, sendo que atualmente usamos a rede do posto administrativo de Divinhe, que nos chega com um fraco sinal de comunicação. Também queremos pedir a expansão de energia elétrica do sistema solar para os residentes dos outros bairros. Queremos pedir que as missões da fiscalização sejam contínuas e aloque para os nossos técnicos locais, mas para melhor fiscalização de artes nocivas da pesca. Telefonia móvel, rampa, melhoria da rampa para a travessia, transporte seguro, ambulância motorizada. Todas essas questões, como disse, nós vamos levar para irmos trabalhar em conjunto na província, no distrito, porque tudo isto podemos partilhar aquilo que é a nossa ideia com os nossos parceiros para que possamos ter algum apoio e podemos minimizar estas questões. Ainda em Chiloane, os comerciantes e pescadores pediram ao governo para providenciar linha de crédito visando impulsionar o desenvolvimento econômico da ilha. Aliás, grande parte do pescado fornecido à cidade da Beira e Mambone sai daqui. Em relação ao financiamento,
Este é um TPC que nós vamos levar, mas o que nós também gostávamos de dizer é que é preciso que a gente também, como agente econômico, a gente tem que fazer uma preparação, porque normalmente quando o financiamento chega, vamos precisar de ver a documentação, se nós temos conta bancária. Nós como governo também podemos nos juntar, que é para contactar a instituição que trata aquele documento, por forma que possa flexibilizar naquele documento, daquele grupo de indivíduos, para irem a tempo de concorrer para os projetos. O posto administrativo de Chiloane conta com 1.300 pescadores que recentemente beneficiaram do projeto Mais Peixe. Alguns edifícios emblemáticos da vila distrital de Magude, norte da província de Maputo, foram abandonados e encontram-se em estado avançado de degradação, pondo em causa a estética e a postura da vila. O governador da província, Júlio Perruc, que visitou as ruínas, disse que a imagem atual da vila de Magude é inadmissível e o governo não vai continuar refém dos donos dos imóveis que estão mesmo a desconfigurar, é assim que é, de forma deliberada, a postura urbana. A vila distrital de Magude, norte da província de Maputo, foi construída na era colonial. Alguns edifícios emblemáticos que estavam na gestão privada foram abandonados e já estão em ruínas. O governador da província de Maputo visitou os imóveis e não gostou do que viu. Os edifícios abandonados, corroídos, destruídos, que servem de lixeiras praticamente, mancham esta imagem de crescimento, de desenvolvimento, de ambição de desenvolvimento de Magude. Júlio Perruc disse que Magude está a registrar um crescimento socioeconômico agradável, mas a imagem do centro da vila anda em contramão. Dá-nos muita vergonha, quer dizer, não é desnecessário. Compete à nossa geração dar resposta a este desafio. Há investidores interessados em aplicar os seus recursos aqui ao nível de Magude. Então queremos que aquelas áreas com edifícios degradados sejam libertas. O governador de Maputo já orientou o governo local para fazer o levantamento das ruínas e notificar os proprietários para que se pronuncie o mais urgente possível. Perruc sublinha que o governo vai esgotar todos os mecanismos ao seu dispor para impor a postura urbana em Magude e noutras vilas da província. Temos aqui obras em curso de um hotel de dimensão expressiva, temos uma construção de um supermercado. Portanto, são obras que estão a ocorrer porque as áreas foram libertas para esse efeito. Agora, os que teimam e insistem em, portanto, manter os edifícios degradados e não colaboram, então estão em contramão. As infraestruturas do histórico clube de Magude também estão degradadas. O governador de Maputo apelou à direção da coletividade a encontrar uma saída que concorra para a restauração da imagem do centro urbano. Operadores turísticos em Inhambane pedem alargamento de 30 para 90 dias o período de validade do visto de entrada de turistas em Moçambique. A medida visa reduzir os transtornos aos visitantes que várias vezes se deslocam até a fronteira para renovar a permanência no país. Moçambique é um dos melhores destinos turísticos reconhecido a nível internacional. A extensa costa com águas cristalinas, onde podem ser apreciadas várias espécies marinhas em vias de extinção, fazem do país um lugar de eleição dos visitantes. No entanto, a Associação dos Operadores Turísticos de Inhambane considera que o período legal de permanência de turistas no país ainda é um desafio. Há problemas com vistos dos turistas que vêm da Europa e Estados Unidos e o Canadá, porque as embaixadas não estão a emitir a tempo e estes estão a optar por outros mercados. Em relação
relação ao nosso visto hoje, muitos dos que estão a viajar pelo mundo do processo de investigação que nós fizemos, querem vistos com mais de 30 dias, porque muitos não estão a trabalhar nos seus escritórios, estão a trabalhar a partir do seu computador. E o nosso visto de turista de fronteira sabe que só é 30 dias e deve-se renovar fora, tem que ser a uma fronteira terrestre para renovar. Os operadores dão exemplos de perdas registradas. Aqui em Paindane tivemos um cancelamento de cerca de 72 turistas, porque eles não querem ficar e depois ir à fronteira renovar o visto. Eles querem ficar aqui, trabalhar e estar também de férias. Fredson Bacar, vice-ministro da Cultura e Turismo, reage à inquietação. Em termos de legislação, nós não temos problemas do visto. O nosso visto de fronteira são 30 dias, que é passível de renovação por mais 90 dias. A ideia de introduzir o visto eletrônico, nós queremos facilitar cada vez mais o processo de emissão de vistos, ou seja, qualquer cidadão, a partir do ponto onde estiver, possa aceder ao visto eletrônico. Mas não avança datas da introdução do visto eletrônico. O concurso foi lançado, as empresas foram identificadas, vão neste momento na fase de seleção, vai se iniciar a fase de estudo piloto. Edson Bacar está em Inhambane para se inteirar do funcionamento do setor. Conclui-se hoje a disputa da terceira jornada do Moçambola, com a TVM a transmitir em direto o embate entre o Ferroviário de Nampula e o Medjaj de Mucuba. Correu durante 24 horas no circuito Repinga, na cidade de Maputo, uma totalidade de 168 quilómetros na cidade de Maputo. Chama-se Yani Lami. Pode fazer parte do livro de recordes mundiais, o Guinness Book. É uma história para ver daqui a pouco. Para já, vamos ao intervalo. Até já. Depois do mata-bicho, leve tudo o que é seu, vai para casa onde você constituiu a família que tanto você ama. Com tanta mulher bonita, com tanta menina bem educada, com instrução, inteligente, você foi me trazer aquela velha ali, disfarçada de jovem. Mas o que você viu naquela senhora ali? Viu o mundo. Olá família moçambicana, aqui estou eu para fazer-vos um convite para lá de especial. Nesta segunda-feira teremos mais um No Chat comigo, Sheila Ibrahim, quando forem pontualmente 18 horas. E para oferecer o melhor conteúdo escolhemos os melhores convidados. Por isso estaremos com uma das divas mais cobiçadas do nosso país, Dama do Bling. Ainda teremos Euclides dos Santos, ele que vai nos falar sobre a situação do turismo em Moçambique e também da sua participação na Expo Dubai 2022. E claro que vocês não vão querer perder os melhores vídeos de TikTok para boas gargalhadas e a nossa interação. Nesta segunda-feira, espero por vocês.
Uma vez mais, boa tarde, bem-vindo à segunda parte do Jornal da Tarde, aqui na televisão de Moçambique, em simultâneo com o canal internacional. O Instituto Nacional de Segurança Social inscreve mais de 200 trabalhadores das minas para o Sistema de Segurança Social na África do Sul. O INSS está na África do Sul a sensibilizar os cerca de 19 mil trabalhadores das minas a aderirem ao sistema. O processo ainda está a começar. O INSS está a sensibilizar os trabalhadores moçambicanos que trabalham nas 30 minas sul-africanas a aderir ao sistema de seguro social. Estamos a falar de cerca de 30 minas aqui na África do Sul. Tivemos a confirmação de 12 e conseguimos trabalhar já em 10. Temos ainda 2 minas por trabalhar na segunda-feira. Durante este período conseguimos fazer uma sensibilização de mais de cerca de 10 mil. Muitos mineiros não têm documento de identidade, o que dificulta a inscrição. Muitos dos trabalhadores existentes aqui na África do Sul não têm documentação e uma das condições para a inscrição no sistema é o documento de identificação. Então há este desafio, mas sentimos que muitos deles estão preocupados com esta inscrição no sistema. Precisam de se inscrever para garantir a sua proteção social e é um trabalho que vai continuar. Os mineiros, na voz do presidente da associação, dizem que estão a gostar da iniciativa, mas peca por ter começado tarde. Este programa que nós estamos a ter agora devia ter começado há muito tempo. É uma hora nós termos as brigadas cá a fazerem este trabalho. E os trabalhadores, à medida em que nós vamos fazendo as campanhas, as companhias estão a responder positivamente. A segunda fase arranca já no mês que vem. O Cônsul-Geral na África do Sul pede a união de toda a comunidade moçambicana residente neste país. Nós não sabemos quais, os mineiros não sabemos quais são, mas nós não sabemos o número de moçambicanos que vivem em Joanesburgo e em outras partes da África do Sul. E gostaríamos que nos ajudasse a identificar pessoas